Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, amados? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, que o Senhor tem nos dado, através da vida do nosso pastor, de estar podendo ministrar a palavra do Senhor nesta noite, amém? Queria te convidar que você curvasse sua cabeça, nós vamos fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder estar aqui, Senhor, na tua casa, podendo ser usada por ti da maneira como tu queres. Obrigada, Senhor, por estar cumprindo aqui o meu propósito, por estar cumprindo aqui aquilo pelo qual o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. E eu sou grata a ti, Pai. Que o Senhor possa me usar da maneira como o Senhor quiser. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos para trazer à tua igreja aquilo que tu queres falar. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo possa ir de encontro ao coração de cada servo teu, de cada serva tua que aqui está, Senhor. Que o Senhor venha abrir a mente, abrir o entendimento do teu povo, que o coração dos teus filhos esteja sensível, que os ouvidos deles estejam aguçados. Eu repreendo todo ladrão da palavra, eu repreendo toda confusão na mente, toda confusão nos pensamentos, e eu oro para que a tua palavra encontre uma boa terra, para que a semente da tua palavra ela possa cair, ela possa germinar, ela possa gerar frutos, e frutos em abundância, Pai. Eu oro para que não seja mais apenas uma palavra ministrada, mas que seja algo que venha dividir, Pai querido, a medula dos teus filhos, que venha trazer um entendimento novo, que venha trazer um posicionamento novo nesta noite, Pai. Eu oro para que cada um que aqui adentrou não saia da mesma forma, mas que saia daqui diferente, levando aquilo que o Senhor deseja que cada um daqui leve, Pai. Eu oro, Espírito Santo, visita cada filho teu, cada filha tua, fala com o teu povo, Senhor, assim como o Senhor já tem falado comigo de uma maneira muito especial, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, aproveitando que você está em pé, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, não em sequência. Nós vamos ler o versículo 4, 5, 8 e 14. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 4, 5, 8 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 14, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pode se assentar? Amém, queridos? Irmãos, quero só fazer algumas considerações antes de começar a ministrar essa palavra, porque a última vez que eu preguei aqui, eu trouxe uma ministração aqui sobre as muralhas de Jericó, fazendo uma alusão às muralhas que muitas vezes nos impedem de viver as nossas vitórias. Irmãos, depois daquela mensagem, Deus tem feito algo tão louco comigo, que eu literalmente tenho visto muralhas caindo na minha vida.
Depois daquele dia que eu ministrei aquela palavra, eu tenho vivido um tempo na minha vida tão especial, que eu vejo Deus me encorajando, Deus me enchendo de coragem, Deus me fazendo romper com barreiras, né, na minha vida, e me fazendo realmente começar a sair da zona de conforto. Eu confesso que quando Deus me deu essa mensagem, eu estava muito acomodada, muito. E eu estava vivendo um certo marasmo. E depois dessa mensagem, Deus tem me sacudido, Deus tem me feito viver de uma forma diferente. E essa mensagem de hoje, né, eu confesso que igual a gente já sabia que eu ia estar ministrando, né? Até o fato de eu estar ministrando mais é Deus me tirando da zona de conforto, porque eu agora todo mês eu estou me desafiando a pregar, né? Fiz palestra sábado, já estou pregando hoje de novo, né? Por quê? Porque eu estou me desafiando a não ficar mais na zona de conforto. E assim, a gente tem, né, tido temas, né? Os cultos têm sido temáticos, cada mês tem sido um tema diferente. E igual, o Kulish pegou tudo para ele. Foi a primeira ministração, ele pegou tudo teologicamente, falou tudo. Eu olhei e falei assim, Kulish, você foi egoísta demais, você já falou tudo, né? E a gente fica naquela preocupação, a gente que vai ministrar, a gente fica ali, né, ruminando, pensando, analisando, falando, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? Aí o pastor Jefferson veio terça-feira passada e trouxe aquela mega palavra, tremenda, né? E eu falei assim, gente, esse homem falou um monte de coisa que eu queria falar. E eu confesso que igual, eu estava tão assim com a palestra, e sempre em oração ali pedindo. E até ontem eu não tinha definido nada do que eu ia pregar hoje. Só que ontem eu vivi uma experiência tão fantástica com Deus. Eu vivi uma experiência com o Senhor ontem, onde eu e ele sentamos, e aonde eu e ele começamos ali, ele foi meu verdadeiro terapeuta ontem. E a gente fez uma grande sessão de autoconhecimento. E foi tão lindo, porque o Senhor foi descortinando algumas coisas na minha mente, descortinando algumas coisas no meu coração. O Senhor verdadeiramente me deixou nua diante dele. E começou a mostrar coisas muito peculiares em mim. E essa palavra foi gerada a partir disso. E o meu desejo de coração hoje, irmãos, é que você entenda isso que Deus falou comigo e que você também consiga viver isso que eu vivi. Eu creio assim, nada é por um acaso, e tudo que Deus tem proporcionado para nós aqui na igreja, né? Cada sequência daquilo que Deus tem ministrado dos nossos corações em cada mês, eu creio que Deus está gerando em nós como igreja algo muito poderoso, algo muito tremendo. E eu creio que nós não vamos conseguir ficar da mesma forma. Eu acredito que Deus vai nos levar num nível de vida com Ele muito além do que nós temos vivido. E há muito tempo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e para mim uma coisa tem ficado muito clara: se não for para viver o meu propósito nesta terra, de nada vale a minha vida. E o tema que o Senhor trouxe no meu coração hoje é vivendo o meu propósito. Existe uma pergunta, queridos, que acompanha todo ser humano. É quase que uma pergunta existencial, que quando não é respondida, ela gera uma crise existencial.
E nenhum ser humano pode ignorar essa pergunta. Por que eu existo? Independente se a pessoa crê em Deus ou não, todo mundo vive essa indagação dentro de si. Por que eu existo? Muitas pessoas vivem, acordam, trabalham, sobrevivem, mas nunca descobriram pelo qual motivo nasceram. Uma vida sem propósito se torna apenas existência. É só você existir. Porque o verdadeiro sentido da vida não está apenas em conquistar coisas, mas em cumprir aquilo pelo qual o Senhor nos criou. Entenda uma coisa: se conquistar coisas fosse o princípio do sucesso, o princípio da alegria, não existiriam ricos, milionários, depressivos, doentes. Eles não teriam motivo algum para se sentir infelizes. Mas a gente sabe muito bem que essa é uma verdade. Porque você pode ter dinheiro e ainda assim se sentir vazio. Pode ter talentos, os maiores talentos, e ainda assim se sentir perdido. Pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que algo falta. Quando eu me converti, eu estava vivendo exatamente isso. O Senhor começou a me chamar e eu comecei a estar cercada de pessoas e sentir um vazio enorme no meu coração. Como se nada me preenchesse, como se nada me satisfazesse. E foi aonde eu comecei a perceber que eu precisava ter um encontro com Deus de verdade. E foi aonde eu comecei a buscar o Senhor e entreguei a minha vida para Ele. Entenda, porque nada preenche o coração de Deus, de alguém que está distante do seu propósito. E eu falo isso para nós, como cristãos, que já recebemos Jesus, que já entregamos a nossa vida para Ele, mas às vezes podemos sentir, muitas vezes, que não estamos vivendo tudo aquilo que Deus quer para nós. É como se, mesmo tendo Jesus, estivesse faltando algo. É como se os dias fossem cinza. É como se a vida não fizesse muito sentido. Isso acontece porque, mesmo conhecendo Jesus, nós não estamos cumprindo nosso propósito. E o livro do Atos mostra exatamente isso. Homens comuns, com medo, fracos, confusos, mas que foram transformados quando entenderam o propósito de Deus para as suas vidas. Quando você vai olhar a vida dos apóstolos, você vai perceber que eles abandonaram as suas vidas pessoais para verdadeiramente se dedicar à obra do Senhor. Não estou dizendo que você precise abandonar tudo como eles fizeram para fazer a obra do Senhor, mas é porque aqueles homens entenderam que era isso que Deus queria deles. Aqueles homens entenderam, Pedro entendeu. Depois daquela pesca maravilhosa que ele viveu, Pedro entendeu que não era mais a pesca. Agora, como Jesus disse para ele, ele não seria mais pescador de peixes. Ele seria agora pescador de almas. Entenda que Pentecoste não foi o destino final. Foi apenas o começo. O derramar do Espírito Santo foi o ponto de partida de uma geração que decidiu viver aquilo que nasceu para viver.
A partir de Pentecostes, a vida daqueles homens e daquelas mulheres nunca mais foi a mesma. Atos 1:4 nos mostra que Jesus manda os discípulos esperarem. Queridos, isso é poderoso, porque antes de enviá-los para o propósito, Jesus os ensina a esperar a direção. O propósito estava diante deles, mas primeiro Jesus deu uma direção do que eles deveriam fazer para que eles pudessem viver aquele propósito. Hoje, tem muitas pessoas querendo viver movimento sem direção. Barulho sem direção. Querem resultados sem intimidade. Querem propósito sem oração. Ninguém sustenta um chamado sem ter a vida no altar. Entenda isso. Por isso era tão importante que esses homens e essas mulheres fossem revestidos de poder. A oração não serve apenas para pedir coisas. A oração, queridos, alinha motivações. Corrige as intenções dos nossos corações. Revela quais são as verdadeiras prioridades. Fortalece a nossa identidade em Deus. Tem gente fazendo a coisa certa, mas às vezes com a motivação errada. E ontem, quando eu estava conversando com o Senhor, eu até conversei com ele sobre essa questão. Por que eu oro? Irmãos, tem uma coisa que eu tenho lutado nos últimos anos da minha vida, é contra a religiosidade. É contra não ser movido pela capa de pastora. É não fazer as coisas pelo título. Mas fazer as coisas porque, primeiro, eu sou filha de Deus. Antes de ser pastora, antes de estar fazendo parte e à frente de uma igreja, eu sou filha de Deus. E eu não quero fazer as coisas movida pelo meu título. E ontem eu fui conversando com Deus, e eu fui anotando tudo no meu bloco de notas, que a gente foi conversando ontem. E o Senhor perguntou para mim, por que você dobra o seu joelho e ora? O que te motiva a orar a mim? O que te motiva, a dobrar os seus joelhos? É só para cumprir um protocolo? É só para dizer que você fez? Porque, irmãos, entenda uma coisa. Nós, seres humanos, nós somos movidos por gratificação. Nós somos igual, desculpa a expressão, irmão, mas nós somos igual o cachorrinho sendo domesticado. Fez certinho? Gratificação, recebe biscoitinho. Fez errado? Castigo. E a gente acha que Deus é do mesmo jeito. A gente acha que para ter as coisas de Deus é pelo nosso desempenho. A gente vive querendo performar para Deus. E muitas vezes a gente quer ter uma vida de oração, leitura da Bíblia, ou às vezes até vir para a igreja pela motivação errada. Porque a gente acha que se fizer tudo bonitinho, Papai do céu vai passar a mão na cabecinha e vai dar o que você quer. Vai dizer, muito bom, filhinho. Isso tudo é importante, irmãos. É importante para nós.
Deus não precisa da minha oração. Quem precisa orar e falar com Ele sou eu. Eu tenho uma frase que eu uso e para mim, cada vez que passa, ela se torna mais real. Nada do que eu fizer de bom ou de ruim vai mudar o que Deus sente por mim. Ele me ama e ponto. Ele me ama antes de eu nascer. Ele já sabia como ia ser minha vida, todas as burrices que eu ia fazer, tudo que eu ia fazer de bom, tudo que eu ia fazer de ruim, Ele já sabia. E mesmo assim Ele morreu lá na cruz por mim. Ele morreu na cruz por você. Então entenda, a oração é para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. A oração é para que as nossas emoções, os nossos pensamentos estejam alinhados com o Senhor. É que para que nós não venhamos ser movidos por coisas que nos afastam de Deus. Porque quando a motivação está errada, sabe o que acontece? O ego, o eu domina. A vaidade, ela cresce. A comparação, ela começa a destruir. A frustração, ela aumenta. Quando não temos a motivação correta, irmãos, nós podemos estar fazendo coisas boas, mas com as motivações erradas. Porque o propósito não é sobre aparecer, é sobre obedecer. Irmãos, o nosso ego, ele é terrível. Porque o nosso ego, ele quer sempre reconhecimento. Ele quer sempre validação. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Jesus ensinou que antes do poder vem a dependência. Se você não depender do Senhor, você pode acabar fazendo coisas que, ao invés de aproximar você de Deus, podem te distanciar. Aprendemos em Atos dos Apóstolos 1,14, que diz assim: todos eles perseveraram unanimemente em oração. Quem não sabe esperar, querido, desiste antes do milagre. Enquanto eles esperavam, eles permaneceram unidos. Porque o inimigo sabe que se ele não conseguir te parar, ele vai tentar te desgastar. O pastor trouxe uma palavra poderosíssima aqui no domingo. Falando sobre o gigante que tenta nos isolar, o gigante que tenta nos afastar das pessoas. Querido, entenda isso. O inimigo, ele sempre vai tentar te isolar. Ele sempre vai tentar te afastar das pessoas. Mas entenda uma coisa: você não cumpre o seu propósito sozinho. Você precisa de pessoas. Deus nunca vai te dar um propósito para terminar em você mesmo. O propósito que Deus te entregou tem a ver com pessoas. E sem pessoas você não vai cumprir. Muitos ali, começaram empolgados na espera. Tinham 120 pessoas ali no cenáculo no início. Mas poucos permanecem constantes. Repita comigo. A unidade fortalece. A comunhão sustenta. A presença de pessoas certas impede que você desista. Você entendeu o que você acabou de falar? Então entenda, a unidade é extremamente importante. Como o pastor disse aqui, você sozinho é alvo fácil para o inimigo.
Você é afastado daqueles que podem te levar mais longe. Você fica estagnado. Há pessoas que abandonaram o propósito porque decidiram caminhar sozinhas. O isolamento vai enfraquecer a sua mente, querido. A solidão vai alimentar pensamentos errados. O desânimo cresce onde não existe comunhão. Comece a se olhar, se perceber se isso está acontecendo com você. Antes, quando você estava inserido, unido, pertencente, como você era? Como era o seu coração? E agora que você se isolou, que você se afastou, como está o seu coração? Por isso, Atos mostra, eles permaneceram juntos. Você precisa do Espírito Santo para vencer suas fraquezas. Atos 1:8 nos fala que receberemos a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós e seremos testemunha dele. Jesus sabia que aqueles homens, eles tinham um chamado, mas ainda não tinham uma estrutura emocional e espiritual para suportar o propósito. Eles precisariam ser revestidos de poder, porque talento sem fortalecimento espiritual colapsa, irmãos. Só talento não sustenta. O Espírito Santo não veio apenas para emocionar as pessoas, para causar arrepios. O Espírito Santo veio para transformar. Pedro era impulsivo, medroso, instável. Mas depois do Espírito Santo, o homem que negou Jesus diante de uma criada, pregou para multidões sem medo. O Espírito Santo, quando ele nos enche, ele gera coragem, ele gera ousadia, ele gera constância, discernimento, domínio próprio, resistência espiritual. Não adianta você querer fazer a obra sem ser cheio. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque se nós quisermos fazer com a nossa força, nós não vamos suportar o peso do propósito. Nós não vamos suportar o peso daquilo que nós carregamos. Porque é muito maior do que eu e você. O propósito que você carrega é maior do que você. Entenda, às vezes as pessoas têm uma ideia errada de achar que o propósito foi criado para mim. Deus criou um propósito. Não, irmão, você foi criado por causa do propósito. O propósito existe antes de mim e de você. Nós fomos criados para cumpri-lo. Então, se você não for cheio do Espírito Santo, se você não se revestir de poder, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Por muito tempo na minha vida, eu me sentia como se eu estivesse numa montanha russa. Era como se, às vezes, eu estivesse lá no auge, bem espiritualmente, forte. Aí tinha épocas que eu me sentia lá embaixo. Me sentia fraca, vazia. Uma inconstância espiritual. Isso me incomodava demais. E eu orava a Deus e eu falava: Senhor,
Parece que às vezes eu me sinto como se eu estivesse num casulo. Como se eu ainda não pudesse ser uma butterfly, voar. Eu quero voar. Por isso que eu tenho tanta coisa com borboleta. Porque muitas das minhas orações foram chorando, dizendo: Senhor, me ajuda a romper esse casulo. Me ajuda a romper com essas coisas que me prendem, que me impedem de ser quem o Senhor deseja que eu seja. Porque às vezes eu me sentia tão limitada, às vezes eu me sentia paralisada, às vezes eu ia e parecia: nossa, agora vai! E de repente, eu falei: Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver essas inconstâncias. Entenda, você não vence suas guerras apenas na força humana. Há coisas dentro de nós que só serão vencidas quando o Espírito Santo assumir o controle. Quando eu comecei o meu ministério, eu comecei a minha vida de pregações, Deus me dava muitas palavras sobre rendição, sobre se render, sobre se render. E eu acho que eu não entendia muito bem, não. Acho, não tenho certeza. Deus me dava as palavras e às vezes eu acho que eu não entendia muito bem. Mas era Deus falando sempre para mim: se rende, ó abençoada, se entrega, se lança. Porque eu não conseguia. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu tive um privilégio. Eu não fui para Jesus por dor. Eu fui para Jesus por amor. E no início da minha conversão, eu tinha uma fé. Se qualquer coisa que você falasse para mim, eu acreditava. Mas eu não tinha me rendido totalmente. Entenda uma coisa. Os maiores inimigos do propósito estão dentro de nós. Pentecoste foi o começo, mas a caminhada exigiria transformação contínua, não parou em Pentecoste. Foi ali que eles começaram a cumprir o propósito, foi ali que eles começaram a viver o que Deus queria para eles. E aqui está algo que precisamos entender. Os maiores sabotadores do nosso propósito não estão fora de nós, estão dentro de nós. Existe gente lutando contra demônio, mas ignorando os próprios comportamentos que estão destruindo o seu propósito. A autoanálise é necessária, foi isso que eu fiz ontem. Existem perguntas que você precisa fazer para você. E uma das perguntas que eu fiz para mim ontem foi: o que me ofende com facilidade? O que tem sido isca de Satanás para mim? O que ganha meu coração com a ofensa? Querido, cuidado, porque a ofensa pode te afastar do seu propósito. O que te paralisa? O que faz você recuar e ficar no mesmo lugar? Quais os padrões que você ainda não venceu? O que em você ainda te sabota? Eu tive essa conversa com Deus ontem. E fui conversando com Deus sobre isso. Porque eu não quero mais ser escrava dessas coisas. Porque eu não quero mais deixar de cumprir aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, por causa das ofensas que muitas vezes eu mordo, por causa das coisas que há dentro de mim que me impedem de viver o que Deus quer. Algumas pessoas, elas não avançam, sabe por quê? Porque vivem presas na insegurança, precisa de aprovação o tempo inteiro, tem medo da rejeição, carregam um orgulho, irmãos.
Se Deus é amor, o diabo é orgulho. Toda vez que você é dominado pelo orgulho, você está sendo dominado pelo diabo. Pessoas que procrastinam, se auto-sabotam, começam as coisas e não terminam. E o problema é que muitos já se acostumaram com essas prisões. Mas Deus não te chamou para sobreviver preso em ciclos. Deus te chamou para viver o seu propósito. O propósito, querido, exige constância. Existe algo perigoso hoje. As pessoas estão muito apaixonadas por resultados, mas não por processos. Quer viver o propósito, mas não suporta a rotina. Ei, entenda, seu propósito é construído todos os dias, com pequenas atitudes. Às vezes a gente acha que são os grandes feitos, não, é a constância, é o diário. E eu quero te perguntar, a sua rotina condiz com o seu propósito? O que você faz diariamente condiz com o seu propósito, com aquilo que você quer realizar? O pouco feito todos os dias constrói grandes coisas. Davi cuidou de ovelhas antes do palácio. José serviu no anonimato antes do governo. Os discípulos perseveraram antes de viverem o sobrenatural. O que você tem construído hoje para que você possa viver o seu propósito amanhã? Tem gente esperando sentir vontade, mas o propósito exige disciplina. Um erro que muitas pessoas cometem: pare de esperar estar pronto. Pare. Tinha uma irmã lá em Guaiçara, talentosíssima, usadíssima por Deus, mas ela vivia entrando na caverna, porque ela esperava a perfeição para fazer a obra. E era uma das coisas que eu mais batia na tecla com ela. Queridos, entenda, Moisés se achava incapaz. Jeremias dizia que era muito novo. Gideão se via muito pequeno. Pedro era instável. Mas Deus nunca chamou pessoas prontas. Deus sempre chama pessoas, sabe o quê? Disponíveis. Eu entendi isso. Porque tinha muitas vezes que eu dava o que muitas vezes eu não tinha condições de dar como pastora. Que se eu fosse olhar para mim mesma, se eu fosse olhar para a minha condição, eu não tinha feito um texto que eu fiz. Lá em Guaiçara, quando eu costumava ministrar alguns cursos, eu só falava assim: quem topa subir na montanha russa comigo, vamos ver onde vai dar? Quantas vezes ministrei coisas que quem estava precisando ouvir era eu? Quantas vezes precisei orar por pessoas que aquela oração servia para mim? Quantas vezes me senti incapaz, despreparada, mas eu estava lá, porque eu entendi que Deus precisava era da minha disponibilidade. O dia que eu ouvi o Senhor usar um vaso para dizer para mim: eu só quero que você abra a sua boca, porque eu vou encher a sua boca de palavras. Eu entendi, eu agarrei aquela promessa. Tem gente adiando o propósito porque acha que falta recurso, acha que falta capacidade, acha que falta perfeição. Mas o reino de Deus nunca começou com perfeição, começou com entrega. Você não precisa ter tudo, você precisa apenas começar. Porque enquanto você espera o cenário perfeito, o tempo está passando. Mais importante do que velocidade é direção. Paulo Vieira, ele usa uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: chega mais longe
quem anda na velocidade certa, mas principalmente quem anda na direção certa. Tem muita gente fazedor de coisas, mas sem direção. Vivemos uma geração acelerada, mas que não tem clareza. Não adianta correr sem saber para onde você está indo. Ontem, na minha conversa com Deus, eu sentei com Ele e defini o meu propósito, naquilo que Deus me usa e qual a mensagem que eu carrego. Ontem, no meu papo reto com Ele, eu defini todas essas coisas. Eu falei, eu tenho que ter visão clara. Eu tenho que ter visão clara da mensagem que eu carrego dentro de mim. Eu tenho que ter a visão clara da área que Deus me usa. Entender que eu não preciso me comparar com ninguém. Uma das coisas que ficou tão clara para mim ontem foi que eu sou muito apegada a resultados. Eu sou muito apegada a números. E Deus tem me corrigido muito sobre isso. Para que eu não me apegue a números. Para que eu não me apegue a volumes. Mas que eu faça, independente disso. Não adianta você correr atrás das coisas sem saber para onde você está indo. O propósito exige visão. Você precisa saber quem Deus te chamou para ser. Uma das áreas que Deus mais fala comigo é sobre identidade. E essa mensagem que eu carrego. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber o que você carrega. Você precisa saber o que você tem que desenvolver. Eu cheguei a voltar a olhar meus caderninhos do Preciosa. Deus me fez voltar a olhar tudo. Olha, lembra o que eu te dei, o projeto inicial do Preciosa. Olha, vai lá, olha qual era a mensagem, qual era a palavra que eu te dei para você montar esse Preciosas. Deus me fez voltar lá atrás, olhar, para que eu possa entender qual é a mensagem que eu carrego. Você precisa entender o que você tem que abandonar. Tem coisas que você tem que abandonar. Há pessoas ocupadas demais, mas improdutivas no reino. Porque a atividade não significa propósito. Entenda uma coisa, você é a pessoa certa no tempo certo. Existe uma mentira que destrói muita gente. Eu não sou capaz. Mas Deus não erra quando escolhe alguém. E eu coloquei lá nos meus escritos, quem sou eu? Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou separada, eu sou ungida e eu sou preparada. Eu escrevi e vou escrever bem grande assim, para eu olhar isso todos os dias, para eu nunca me esquecer de quem eu sou em Deus. Porque o grande problema é que a gente se esquece quem nós somos em Deus. E a gente se esquece daquilo que a gente carrega. Se Deus te chamou, entenda uma coisa, Ele já colocou dentro de você tudo o que é necessário para você cumprir seu propósito. Talvez ainda esteja escondido. Talvez ainda esteja imaturo. Talvez ainda você precise desenvolver. Mas já está aí. Você é a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo. Você carrega uma mensagem que é maior do que você. O problema é que muitas pessoas passam muito tempo olhando para as suas limitações do que multiplicando aquilo que Deus colocou nelas. A gente enfatiza muito na nossa limitação, ao invés de desenvolver aquilo que Deus já te deu. Pare de alimentar aquilo que te diminui. Comece a desenvolver aquilo que Deus já liberou sobre você. Entenda quem você é em Deus. Que você é a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo.
Fala para a pessoa que está do teu lado, você é a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo. Deus já colocou em você tudo o que é necessário para que você cumpra o seu propósito. Você apenas precisa reconhecer o que você carrega, multiplicar o seu potencial, limpar e tirar tudo aquilo que te atrapalha. Faz igual eu fiz, senta lá. Anota tudo que te atrapalha. Tudo. Comportamentos, pensamentos, emoções, tudo que te atrapalha. Entenda, Pentecoste não foi o fim, foi o começo de homens que decidiram viver o propósito acima do medo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje Deus está fazendo a mesma pergunta para nós. Você vai continuar sobrevivendo? Ou vai começar a viver aquilo para o qual você nasceu? Chega de viver abaixo do seu chamado. Chega de aceitar ciclos. Chega de viver preso no medo, na insegurança, na autossabotagem. Chega. Há um propósito esperando a sua decisão. Talvez você tenha passado anos fugindo daquilo que Deus tem para você, se diminuindo, adiando, esperando o momento perfeito. Mas o Espírito Santo não veio para te deixar confortável, ele veio para te impulsionar. Nós estamos aqui na terça do impulsionamento. O Espírito Santo veio sobre aqueles homens, não para deixá-los na zona do conforto, não, foi para impulsioná-los, para que eles pudessem viver o propósito deles. Deus não te criou para viver uma vida vazia, você nasceu para carregar algo eterno. E talvez o maior desperdício da sua vida não seja fracassar, talvez seja chegar no final dela e perceber que nunca viveu aquilo que Deus te chamou para viver. Forte isso, né, Ana? Vou até repetir. Pega essa chave. Talvez o maior desperdício da sua vida não seja fracassar. Talvez seja chegar ao fim dela e perceber que você nunca viveu aquilo que Deus te chamou para viver. Então hoje o Senhor te convida. Rompa com aquilo que te paralisa. Abandone hoje as desculpas que você tem dado para si mesmo. Fortaleça a sua vida espiritual. Persevere no processo. Aceite quem Deus te chamou para ser. Viva o seu propósito com intensidade, porque uma vida alinhada com o propósito jamais será uma vida sem sentido. Se você tem sentido que a sua vida está sem sentido, é porque você está distante do seu propósito. Ame o seu propósito, persiga-o com toda a intensidade. Entenda que sua vida não tem sentido se não for para cumprir aquilo pelo qual você foi criado. Deseje viver isso mais do que tudo nessa vida, mais do que conquistar as coisas, mais do que títulos. Deseje viver o seu propósito. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer que você viva uma vida diferente. Ele quer que se cumpra em mim, que se cumpra em você uma ordenança que Deus deu para Abraão. Abraão, sê tu
uma bênção. Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, seja você, Abraão, aquele que aonde você chegar, você faça diferença. Irmãos, entenda, onde Deus te plantou é para você florescer. Pare de viver como um homem carnal, achando que o lugar onde você trabalha, achando que o lugar onde você mora, achando que o lugar, as pessoas que estão ao seu redor é por um acaso. Não é, tem um propósito. Aonde Deus te plantou é para você fazer a diferença. É para você ser luz, é para você ser sal, é para você fazer a diferença na vida das pessoas, é para você ser um instrumento nas mãos dele. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te capacitou. E tudo isso é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Pare de viver como se você fosse desse mundo. Você não é desse mundo, você é um embaixador de Cristo. Você carrega uma mensagem que é muito maior do que você. Uma mensagem que é maior do que os seus problemas. Uma mensagem que é maior do que as suas lutas. Uma mensagem que é maior do que as adversidades. Uma mensagem que é maior do que os seus sonhos. Entenda isso em nome de Jesus. E pare de se deixar ser paralisado. Pare de morder a isca de Satanás da ofensa. Pare de se isolar. Pare de se afastar das pessoas que vão te ajudar a cumprir o seu propósito. Pare em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa constranger o teu coração nessa noite. Que o Espírito Santo possa visitar o profundo do seu ser hoje. Pode começar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te escolheu. Você é a pessoa certa. No lugar certo. No tempo certo. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Mas Ele precisa da sua decisão. Ele não vai te obrigar, Ele não vai te forçar a fazer nada. Pare de se limitar por achar que você não tem capacidade. Pare de se limitar por achar que tudo precisa estar perfeito. Não. O tempo é hoje. É hoje. É hoje que o Senhor te chama. Mesmo com suas falhas, mesmo com seus defeitos. Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama. Não pense que você é um acaso. Não pense que você é menor. Às vezes você olha e fala: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor pode fazer através de mim? É através de você. Você não foi escolhido à toa. Ele não te chamou à toa. Ele te chamou, Ele te escolheu. Você não é um acaso. Você não é um erro. Feche os teus olhos. Comece a orar. Jesus só quer que você se disponha.
Que você derrube todas as reservas hoje, que você se renda, se renda, se renda. Quebre o orgulho do seu coração, quebre o medo, quebre a insegurança e se renda diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Céu se une à terra com um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu tempo acelerado. Não tenho tempo pra perder. Você não tem tempo pra perder com ofensa. Você não tem tempo pra perder com orgulho. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, o Senhor escolheu antes mesmo de cada um nascer. O Senhor escolheu, o Senhor chamou, o Senhor predestinou para um grande propósito. Senhor, visita cada coração aqui hoje. Abre a mente, abre o entendimento, para que cada um possa entender verdadeiramente o que o Senhor tem. Aqueles que ainda não conseguem entender o seu propósito, aqueles que ainda não conseguem entender a mensagem que carregue, eu oro, Pai, para que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos, para que eles realmente tenham discernimento da parte do Senhor, para entender primeiro os talentos que eles carregam, para que eles possam entender o potencial que cada um deles tem. Senhor, tira tudo aquilo que impede eles de enxergarem com clareza. E ajuda os teus filhos, Pai, a cada um de nós, a não vivermos mais presos naquilo que nos prende, nos paralisa, nos derruba, mas que possamos, Pai, pelo poder do nome de Jesus, nos disponibilizarmos para fazer aquilo que o Senhor entregar nas nossas mãos, com excelência, com amor, com inteireza de coração, com as motivações certas, Pai. E se há algo que impede ainda de nos rendermos a Ti verdadeiramente, que o Senhor traga quebrantamento de alma, de espírito, que todo orgulho, toda altivez caia por terra, Pai. Que venhamos limpar o nosso coração das ofensas, que venhamos limpar o nosso coração das iscas de Satanás, que fazem com que isso nos paralise, nos afaste, nos isole, nos enfraqueça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para que possamos viver verdadeiramente o que o Senhor tem para cada um de nós, e possamos terminar a caminhada e poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Que possamos viver dias, Pai, aonde venhamos nos sentir cheios, satisfeitos, por saber que estamos vivendo o nosso propósito e que a nossa vida, ela tem sentido, porque estamos vivendo aquilo que o Senhor determinou para nós vivermos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.
não subestime o poder de um culto. Amém? Palavra abençoada. Que Deus continue usando a pastora. Continue sendo esse canal de bênção. Você continue tendo uma semana abençoada. Uma semana onde você estará buscando cada vez mais no Senhor. Realmente o propósito dele na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, amor. Toma a bênção a sua palavra. Amém? Que o melhor de Deus continue vindo sobre a minha vida e sobre a sua casa. Amém, Pai, em nome de Jesus. Senhor, de suas mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Hoje e sempre. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Uma bênção. Jesus.